Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você está vendo esse vídeo, mas eu gostaria de iniciá-lo contando uma história que aconteceu anos atrás e foi registrada pelo pastor Henry Allen Ironside. Esse pastor conta a história de uma mulher que, ao perder o seu marido, viu-se na incumbência de criar os seus 5 filhos. Com uma fé inabalável, ela apoiava-se nas promessas de Deus, como no Salmo 146, o versículo 9, que diz: o Senhor ampara o órfão e a viúva. Essa mulher criou todos os filhos e pôde vê-los no devido tempo confessarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando a guerra estourou, seus 5 filhos responderam ao chamado da pátria e partiram. Sua mãe diariamente orava e entregava-os a Deus. Certo dia ela olhou pela janela e viu um homem caminhando pela pequena calçada que levava à porta da frente da sua casa. Ela sabia que se tratava do ministro Capelão, homem de Deus responsável por notificar as famílias sobre a morte ou desaparecimento de alguém na guerra. Esse homem entra em sua casa e ambos permanecem em silêncio sepulcral, até que a mulher finalmente pergunta: qual deles? Qual dos meus filhos? O ministro, cheio de receio e preocupação de que a notícia fosse pesada demais, tomou coragem e disse: todos os 5, todos os seus 5 filhos. A face da mulher embranqueceu, seu queixo tremia, seus olhos encheram-se de lágrimas e, num momento de profunda dor e lucidez espiritual, ela disse uma frase que transformou a vida daquele ministro de Deus e serviria de testemunho para todo aquele vilarejo. Todos eram de Deus e Deus os levou para estarem com ele. Juntos eles se ajoelharam e oraram. E aí eu pergunto para você então, como ter paz em meio a aflições? Quando tudo dá errado, as incertezas e o desespero tomam conta da nossa vida, como ter paz? Lembrei-me de Jó. A Bíblia faz uma referência esplendorosa sobre esse homem. Em Jó, capítulo 1, e o versículo 1 diz o seguinte: havia um homem em Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse homem é uma referência, um exemplo de alguém que ama a Deus acima de todas as coisas. Muitos conhecem sua história e ela é impactante até os dias de hoje. Esse homem chamado Jó era riquíssimo, poderoso, dono de muitos bens e pai de 10 filhos. A Bíblia registra em que um único dia, não foi em um mês, não foi em um ano ou em vários anos, mas em um único dia, ele recebeu 4 notícias que abalariam as estruturas de qualquer ser humano e o colocaria na mais profunda depressão e questionamentos como: onde está Deus? E por que ele permite que essas coisas aconteçam? Encheriam a cabeça dessa pessoa. Vejam o que aconteceu com esse homem. A primeira notícia que ele recebe é que os seus servos estavam cuidando dos bois e dos jumentos, e vieram algumas pessoas e saquearam aqueles animais e mataram os seus servos, mas um conseguiu fugir e escapar e foi dar a notícia para Jó. A segunda notícia é que as ovelhas estavam pastando com os pastores, fogo caiu do céu e todas as suas ovelhas e os seus servos morreram. Mas um conseguiu escapar e foi até Jó e deu a notícia a ele. A terceira notícia que esse homem recebe é que os camelos estavam pastando, homens vieram, saquearam os camelos, levaram os camelos, mataram os seus servos, um conseguiu escapar e foi dar a notícia a Jó. Eu imagino que Jó já estivesse em desespero quando ele vê mais uma pessoa correndo e não esperando que fosse algo pior do que o que ele já havia ouvido nesses 3 relatos dos seus servos. O quarto entra e diz o seguinte: olha, ventos bateram sobre as paredes da casa onde estavam os seus filhos, e as paredes caíram sobre eles e todos os seus 10 filhos morreram.
Imagine a cabeça desse homem. De que valia todos aqueles predicados, aquelas qualidades que foram mencionadas sobre ele como um homem reto, um homem temente a Deus, um homem íntegro, se Deus, em um momento em que ele mais precisava da ação de Deus, Deus não o protegia. Temos essa equivocada ideia de que Deus é um escudo que nos protege de qualquer mal e nada irá nos acontecer. Que estamos imunes a problemas e aos intempéries da vida. Isso, na verdade, é uma grande mentira, pregada e propagada por aí. Não é isso que a Bíblia diz. Ela fala justamente o contrário. O próprio Senhor Jesus Cristo, falando aos seus discípulos e à multidão que o seguia, disse o seguinte: Ele, Deus, faz o sol nascer sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Todos estamos sujeitos aos mesmos problemas, doenças, catástrofes e mortes. Então, qual é a diferença entre o justo e o injusto? Qual a diferença entre bons e maus? A diferença é uma palavra de 3 letras apenas: paz. Ambos, a mulher da história e Jó, entregaram e dedicaram as suas vidas a Deus e puderam, em meio às aflições, no momento de maior tristeza e desespero, encontrar paz em Deus. Jó disse as frases que ecoam nos escritos bíblicos até hoje. Em Jó capítulo 1, versículo 21, ele diz o seguinte: O Senhor os deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essas duas histórias iguais, onde ambos perderam tudo o que tinham, nos mostram que somente alguém que sabe que sua vida não é nada, somente uma pessoa que sabe que não tem controle nenhum sobre a sua vida, e a entrega ao autor da vida, aquele que criou céus e terra, aquele que tem domínio sobre tudo e todos, somente essa pessoa que se entrega a Jesus Cristo pode ter paz em meio às aflições. Nesse momento de guerra silenciosa em que nós estamos passando, que estamos enfrentando, alguns poderão perder entes queridos, outros perderão bens e outros perderão a saúde. Mas aquele que descansa em Deus nunca perderá a paz que excede todo o entendimento, a paz que somente Jesus Cristo pode dar. Que Deus possa acalmar o seu coração, que Deus possa acalmar os nossos corações e que nós possamos ouvir o Senhor Jesus Cristo sussurrar aos nossos ouvidos: paz seja convosco. Que Deus nos abençoe e que Ele dispense a sua paz sobre cada um de nós.